o livro cai. É a lei da gravidade. É consequência. Então, querem saber quais as consequências de nós sermos cristãos. Se ser religioso é estar orientado para Deus ou para o seu último objetivo, tem de transparecer de alguma forma na nossa vida. Isso tem que ficar claro aos outros que nós temos uma motivação mais profunda e que faz parte da nossa pessoa. Por isso, o cristianismo, ele tem que fazer alguma diferença. Não pode ser por coisas superficiais. Por exemplo, se eu digo, sou cristão porque os cristãos são mais calmos, são mais pacientes, são menos estressados. Então, faça-se cristão e dormirá melhor à noite. Um santo remédio para o repouso. Não vai ser por isso que as pessoas virão partilhar a nossa fé. É fazer de Deus um objeto de utilidade, como se ele fosse um relaxante. Uma religião que procura fazer publicidade dela mesma, alegando as 1001 utilidades, como o bombril, desculpe a palavra, mas ela estaria se vendendo e está causando a sua própria ruína. Não seria uma religião de grande crédito. Ser testemunha da fé não é virar um garoto propaganda, uma garota propaganda, de tal modo que estejamos sempre com a palavra na ponta da língua para fazer a nossa publicidade. Não. Ser testemunha é falar aos outros do que Deus representa em sua vida. O que você deve a Ele? O que Ele significa? É algo inteiramente pessoal. O testemunho é a experiência de Deus na vida de cada um. E vocês sabem, cada um de nós tem a sua história. Como podemos imaginar os apóstolos na sua pregação pelo mundo, quando Cristo os constituiu testemunhas seus, e não agentes publicitários. Do que eles falavam? Discorriam sobre a doutrina da ressurreição? Não. Eles falavam dos efeitos da ressurreição de Cristo na vida de cada um. Como eles, depois da morte de Cristo, sentiram-se como zumbis. E com a aparição do Cristo ressuscitado, eles também ressuscitaram. Eles tornaram a viver. Eles descobriram o sentido da vida. E cada um deve ter falado da sua maneira. O Pedro, quantas vezes deve ter contado a sua experiência de ter negado o Cristo por 3 vezes? O Tomé, aquele muito conhecido nosso, o Tomé, o quanto
ele deve ter falado na hora que Cristo apresentou como provas da sua ressurreição as suas chagas, as chagas cicatrizadas. Mas foi a maneira de Cristo dizer: Tomé, veja quanto eu os amei. Tomé, veja quanto vocês me custaram. Tomé, veja até onde foi o meu sacrifício por vocês. E isso significa ser testemunha, então, viver de um modo diferente. Fazer a diferença no meio da massa. É aquilo que Cristo diz. Vocês são fermento na massa. Vocês são luz do mundo. Vocês são o sal para a terra. Porque deve haver alguma coisa nos cristãos que leve os outros a se interrogarem e a quererem saber o segredo da sua maneira de ser e viver. Nós temos que ser diferentes, não esquisitos, não estranhos. Mas é preciso que descubram nós algo mais. Eu tive a oportunidade, neste ano, no começo da preparação da Crisma, e é com saudade que eu me lembro do começo da Crisma. Gente atenta, gente interessada. Foi perguntado a todos eles o que os trouxe para a preparação da Crisma. Uma jovem, então, contou com muita espontaneidade. Foi um colega de trabalho. E, no ano passado, eu tive a oportunidade de sentir nele uma transformação. Mas uma transformação contínua ao longo do ano. Era, no final, quase que uma outra pessoa, diferente daquele que nós conhecíamos. E eu fui perguntar: o que aconteceu com você? E ele me falou desse ano e da experiência que teve durante a preparação da Crisma, refletindo sobre os vários textos da Bíblia, tendo ocasião de ouvir os ensinamentos, de partilhar, de fazer. E aí eu resolvi, eu também quero ter a mesma experiência. Eu também quero provar dessa mesma água. Se fez bem a você, deve fazer bem também. Por isso que eu vim para essa preparação do sacramento da Crisma. Vocês vejam, então, que ser cristão é contagiante. Ser cristão é algo que se irradia dentro de nós, sem nenhuma propaganda. É aquilo que dizia São Paulo: vocês são o perfume de Cristo. O perfume, ele não tem uma aparência visível. O perfume é uma fragrância que se sente. O olfato descobre. Então, podemos dizer, nós somos descobertos pela maneira como vivemos. E, por volta do ano 120, olha, faz muito tempo, hein?
quanto 120, um cristão anônimo, não sabemos quem é, escreveu a célebre carta a Diogneto. Esse Diogneto, nome próprio, provavelmente era alguém interessado no cristianismo e queria aprofundar o que há de diferente na vida do cristão. É uma carta muito linda. Eu vou ler só um trecho, para vocês sentirem a beleza da exposição. O autor escreve o seguinte: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam uma língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos. Nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham, eu repito, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Vou ficar só nesse texto. Gostaria de ler a carta toda, tão bonita, mas quero me restringir ao tempo que nos cabe. Cristo deu um distintivo para os seus discípulos. Não foi um uniforme, nem um bottom, mas uma maneira específica de viver. Desejo, no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35, depois vocês poderão ler com mais tranquilidade. João, no capítulo 13. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Só. E os cristãos tomaram a sério esse preceito, a tal ponto que Tertuliano, não sei se vocês já ouviram falar, mas Tertuliano foi um escritor cristão e viveu ali pelo século II. Ele já podia dizer que os cristãos despertavam a admiração dos pagãos, a tal ponto que exclamavam: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Uma das razões pelas quais a Roma pagã se converteu ao cristianismo não foi porque os cristãos faziam milagres, curavam doentes, realizavam prodígios, não. A razão foi
que durante os períodos de epidemia, como essa que estamos vivendo atualmente, eles cuidavam dos doentes, fossem eles cristãos ou não. Vocês vejam que tudo é muito simples. É o perfume se expandindo na vida de cada um. Os jovens, em sua grande maioria, infelizmente, hoje estão afastados da igreja. Mas não podemos dizer que são ateus, descrentes, embora esses existam. Muitos estão mais interessados em uma vaga espiritualidade, em algo etéreo, mais do que em uma doutrina. São aqueles que dizem: Cristo sim, igreja não. Acredito sem afiliação a um grupo religioso. A dificuldade, meus queridos jovens, hoje em dia, não é tanto apresentar o Evangelho, mas apresentá-lo como boa notícia. Que é o sentido literal da palavra Evangelho. É uma palavra grega. O Evangelho não é um livro, é uma boa notícia. Uma notícia que alegra, uma notícia que desperta, uma notícia que faz sentir entusiasmo. A dificuldade é este tom do Evangelho que nós temos que apresentar. E isso vai acontecer, conforme dizia o Papa Paulo VI, o mundo de hoje precisa mais de testemunhas do que de mestres. É o Evangelho vivenciado, traduzidos em ações, visível através dos exemplos das pessoas. Um Evangelho andando com as duas pernas. Eu acredito que nesse ponto o jovem é o que mais cativa outro jovem. Não há nada que desconcerte tanto e leve a uma interrogação do que o modo de uma vida que se exprima como algo que não teria sentido se Deus não existisse. Vocês vejam, Madre Teresa de Calcutá. Tão simples a sua vida. Aquilo que ela dizia numa entrevista: eu sei cuidar dos pobres. Só isso. Não sei discutir a respeito de questões sociais. Deve haver muitas pessoas capacitadas para falar sobre essas coisas. Mas o que eu sei é tratar de pobres. E ela mesma se declarava um lápis na mão do Senhor. Nenhuma esferográfica, um lápis. Se as nossas vidas não forem, em certo sentido, diferentes, se adotamos apenas o conformismo, como todo mundo, naquela regra, todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim, todo mundo vive assim. Se nós não formos diferentes do todo mundo, as nossas palavras
a respeito de fé serão vazias de sentido. Mas a nossa fé não consiste tanto em que tenhamos de fazer uma caminhada cansativa para Deus. Como Frodo e Sam, na sua aproximação de Mordor, como se lê no livro O Senhor dos Anéis. A nossa fé consiste em que Deus nos procura e nos encontra. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que está atrás de cada esquina da vida para nos surpreender. E esse encontro provoca uma transfiguração, uma transformação. Antes de tudo, ele nos humaniza. Conto para vocês um episódio da vida de Michelangelo, célebre escultor, pintor, o autor da Capela Sistina do Vaticano. A escultura é a única arte que, ao invés de acrescentar, como nós fazemos com a pintura, acrescentamos as tintas, como nós fazemos na música, acrescentamos as notas ao papel, a escultura retira, a escultura extrai. Tanto assim, que certo dia, Michelangelo, passeando com seus amigos por Florença, repara num grande bloco de mármore semi-enterrado no mundo da sala. E ele para como se tivesse tido uma visão. Os amigos estranham e lhe perguntam: o que você está vendo? Eu estou vendo ali naquele bloco um anjo que eu tenho de retirar da pressão daquele mármore. Aquele bloco, uma vez transportado para a sua oficina, fez surgir uma magnífica estátua realmente de um anjo. É assim que Deus nos vê. Ele não nos vê com os olhos de todas as pessoas. Ele nos vê com olhos diferentes. Ele vê a nossa potencialidade, aquilo que ele pode extrair. Por isso, eu vou me servir agora de um texto do Evangelho para concluir. E eu escolhi o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 24. Houve ainda uma discussão entre os discípulos sobre qual deles devia ser considerado maior. Jesus, porém, lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo e o que manda, como quem está servindo. É aquilo que deve suceder na nossa vida. Duas forças: morte e ressurreição. Morte
para aquilo que não é de Deus e ressurreição para aquilo que é de Deus. É um trabalho contínuo. Nós estamos em processo de escultura. Retirar e exibir a potencialidade. Morrer para aquilo que não é de Deus. Aquilo que nós descobrimos no confronto com os evangelhos e dizemos, não faz parte da minha vida de cristão. E, por outro lado, descobrir o que faz parte é o aspecto da ressurreição. Ou, por exemplo, descobrir aquilo que Cristo era e que Ele nos recomenda. Eu vim não para ser servido, mas para servir. A prestação de serviço ao próximo, estender a mão aos outros, fazermos úteis aos outros, aprender a ter a mão estendida. Eu creio que estou dentro do horário prescrito. E agora estou à disposição de vocês. Aquilo que eu puder responder, com o maior prazer. Então, vamos encerrar esse momento agora. E aí, o encarregado solta o link de novo. Pode ser, gente? Que faltam 2 minutos não dá pra fazer nada. E você que está no Instagram, continue ainda aí. E agora terá o segundo momento com o Frei Paulo. Perguntas e respostas. Fé em tempos de incerteza. Só vai ter um momento de pausa agora, só para os nossos jovens se conectarem de volta pelo aplicativo do Zoom.